Glória a Deus. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui. Você está sentindo? Ele está aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui. Continua derramando sobre nós. Queremos transbordar de ti, Senhor. Obrigado, Pai. Nós temos tantas programações aí pela frente. Sexta-feira tem vigília. Se você está com sede da presença do Senhor, venha sexta-feira, 22 horas. Vamos juntos buscar. Aquele que tem sede, venha e beba. Diz Jesus em João 7:37. E ele diz que ele vai saciar essa sede. E rios de água viva vão fluir. E esse rio é o Espírito de Deus. Só para quem está com sede. Só vai beber quem está com sede. Tem que ir até a beira do poço. Tem que ir buscar água. E tem que falar: Senhor, eu quero. Eu quero mais da tua presença, Senhor. A gente não pode se contentar só com a água rasinha na canela. Ele quer que a gente mergulhe mais fundo. Amém? Domingo tem batismo. Se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, agora você precisa dar o passo, segundo passo de fé. Quer passar pelo batismo, declarando publicamente que você agora é um filho de Deus, que você ama Jesus, que você morreu para o pecado e renasceu em Cristo Jesus para uma nova vida. E aí vai começar realmente a sua vida cristã. Sem o batismo ainda não começou. Por isso que Jesus foi batizado em Mateus 3, antes de começar o ministério dele, como exemplo para nós. Ele não precisava nem batizar. Tanto é que João Batista quis recusar, não quis batizar ele, né? Ele falou: quem sou eu? Não sou nem digno de carregar suas sandálias e vou ter que batizar o Senhor, o Messias, o Deus encarnado, o Verbo que se tornou carne. Mas Jesus falou: não, é necessário. E ele batizou. Então, meu irmão, se Jesus batizou, se Jesus orava, se Jesus fez jejum, por isso que a gente está na campanha aí de 14 dias de oração e jejum, e nós vamos ver muitos milagres. Resposta de oração. Quem está aqui, seja sincero com Deus, e precisa de um milagre, assim, você precisa de um milagre em alguma área da sua vida. Levanta o braço. Vamos entrar nessa batalha junto? A gente está orando por toda a igreja, todas as famílias, pela cidade, pelas casas de paz. Vamos entrar nessa batalha. Você que está à espera de um milagre, a gente tem oração todo dia de 7 às 8 da manhã, também de 7 às 8 da noite. Você vem para a igreja, faz o teu jejum, consagra a sua vida, limpa teu coração. Somente subirão o monte do Senhor e entrarão no lugar santo aqueles que têm mãos limpas e corações puros. Você não vai conseguir acessar a presença. Você não vai conseguir acessar a presença do Pai com o teu coração contaminado, cheio de orgulho, imoralidade, mentira, cobiça. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala isso. E o inimigo se aproveita disso que muitas vezes a gente deixa no coração e usa contra nós.
e as bênçãos são impedidas. Porque Deus quer usar os filhos dele, Deus quer abençoar as nossas vidas. Mas se a gente continuar com um coração cheio de porcaria, cheio de pecado, não tem como a gente acessar a presença do Pai. Por quê? Porque o Pai ele é puro, o Espírito Santo ele é puro. E o pecado cria uma barreira e nos separa. Por isso que Jesus veio para limpar, é Jesus que limpa, é Ele que perdoa, mas precisa de confissão, precisa de entrega, precisa do perdão. Foi por isso que Jesus pagou o preço na cruz lá, de derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão, não há redenção. Então, domingo tem batismo. Se você já entregou sua vida a Cristo, obedeça. Mas eu quero crescer, eu não estou pronto. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você crer, se arrependeu dos seus pecados, você está pronto. O crescimento é durante a caminhada. Você vai aprender a palavra, você vai para um GA, você vai fazer curso na igreja, você vai ser encorajado a estudar a palavra, a crescer com Deus. Isso é um processo. Mas você precisa obedecer a Jesus. Se você quer ser abençoado, você precisa obedecer. Amém? Então, semana que vem começa a conferência sobrenatural. Quem quer ver milagre aí? Levanta o braço. O nosso Deus é um Deus de milagre, Ele é sobrenatural. Então você precisa se inscrever lá, né? Se inscreve lá, se está com dificuldade, não consegue pagar, que tem um investimento lá. Procura um pastor da nossa equipe, ele vai dar um jeito lá para você participar. Procura o pastor Felipe, mas não fica de fora, meu irmão. Você precisa estar lá, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Você precisa desejar isso, estar com sede de querer mais de Deus. Amém? Eu estava ali orando, Senhor, eu quero a Tua presença aqui, Espírito Santo, porque o Senhor colocou essa palavra para falar sobre o Espírito Santo. Espírito Santo, como que eu vou falar contigo, falar do Senhor, se o Senhor não estiver presente aqui? E estava no início do culto, eu não estava sentindo a presença dEle. Sabe quando Ele veio aqui e Ele inundou esse lugar? Nos testemunhos de vocês. Quem sentiu isso aí? Você sentiu? Nos testemunhos. O Senhor sendo adorado. A adoração atrai a presença de Deus. A adoração não é só música. A adoração é quando você engrandece ao Senhor com a sua vida. A adoração é quando você deixa de cometer aquele pecado que ninguém ia ver, por amor ao Senhor. Adoração é quando você exalta o nome do Senhor, quando você tem gratidão. A gratidão ativa o sobrenatural. Então, obrigado, Senhor. E aí nos louvores a gente já pôde sentir a presença dEle aqui. E quando o Espírito Santo está presente, já me dá logo vontade de chorar. E eu já comecei a chorar ali e não me segurar mais, porque o Senhor nos constrange com o amor dEle, com a presença dEle. E toca muito forte a minha alma e o meu espírito. Obrigado, Senhor. Eu quero compartilhar com você algo sobre o Espírito Santo de Deus, porque Ele é conhecido na tradição cristã como a terceira pessoa da Trindade. E o terceiro lugar, muitas vezes, ninguém dá muita importância, porque é a terceira.
O primeiro é o Deus Pai, o segundo é o Deus Filho, Jesus Cristo, e a terceira é a pessoa do Espírito Santo. Mas, na verdade, não existe esse termo trindade na Bíblia. E é um termo teológico, mas, na verdade, ele é uma pessoa, porque ele tem sentimentos. E ele se comporta como uma pessoa. E ele foi enviado depois que Jesus foi para o céu. Depois da ascensão de Jesus. Agora, o Espírito Santo sempre esteve com o Pai. Jesus também. Os três estavam lá. O Espírito Santo, já no segundo versículo da Bíblia, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que ele se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo sempre gostou de movimento. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se movimenta. O Espírito Santo gosta de movimento. É da personalidade dele. Quando, em Gênesis 1, 26, Deus fala assim: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Por que ele usou na segunda pessoa do plural? Façamos, porque estava Jesus lá, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. E eles deviam estar conversando. Vamos fazer um Adão bem bonito aí. E um dando ideia para o outro. Porque os três são Deus. O nosso grande desafio é conhecer mais esse Espírito Santo. É ter intimidade com Ele. Porque o Deus Pai não está aqui. O Filho, Jesus Cristo, também não está. Está lá no céu. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai. Está lá. Mas Ele enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus na terra. É Deus em nós. Por quê? Porque todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar na vida daquele que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele testemunha sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo faz tanta coisa. Porque se a gente tivesse que falar dele, ia ser um estudo de horas aqui. A Bíblia diz que ele ensina, ele faz lembrar coisas que você esquece. A Bíblia fala que ele é consolador e conselheiro. Você já imaginou? A Bíblia fala que o Espírito Santo nos guia à verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem já chegou em algum momento da sua vida que você estava com tanta dificuldade, tão mal, chateado, entristecido ou vivendo um momento de luta, que você não sabia nem por onde começar a oração? Quem já sentiu isso aí na sua vida? Na verdade, naquela hora a gente queria mais até que alguém orasse por nós. Mas a Bíblia fala em Romanos 8, 26 e 27. Quando a gente não sabe como orar, sabe quem está orando por nós? Diga, Espírito Santo. O nosso amigo, o nosso amado Espírito Santo. Ele está o tempo todo na nossa vida. Ele mora aqui, diga, aqui. Ele está dentro de você.
te acompanhando o tempo todo. Se você estiver na frente do computador vendo algo que não presta, Ele está vendo contigo. Se você está brigando com alguém, Ele está ali presenciando tudo aquilo. Se Ele está fazendo uma desonestidade, roubando alguém, fazendo algo escondido, Ele está vendo tudo aquilo ali. Agora, o Espírito Santo tem uma característica, ele é sensível como uma criança. Ele é muito sensível. A Bíblia fala que ele se entristece. A Bíblia fala que ele sente ciúme. Já imaginou Deus sentindo ciúme? Está lá em Tiago, capítulo 4. Sabe quando ele sente ciúme? Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus e agora tem uma nova vida, larga o passado para trás, começa a lutar contra o mundo, não quero mais essas coisas, mas de repente a gente começa a querer curtir as coisas do mundo. A podridão que o mundo oferece. Aí a Bíblia fala assim, em Tiago capítulo 4, olha, se você quer se tornar amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece, ele sente ciúme. Ele fica triste. Então o nosso desafio é ser amigo do Espírito Santo. E para ser amigo do Espírito Santo, a gente tem que alegrar o Espírito Santo. E quando a gente alegra o Espírito Santo com a nossa vida, ele se torna o nosso amigo. É quando a gente começa a ter um compromisso de obediência, de santificação, de lutar contra o pecado, começar a ter nojo daquelas coisas erradas que a gente fazia no passado e tirar isso da nossa vida. O Espírito Santo é como uma criança. Você já viu quando você é amigável com uma criança? Quando você trata ela bem, ela se aproxima de você, você brinca com ela, você se conecta com ela, você trata bem aquela criança, ela se aproxima de você, ela ri para você. Agora, se você for ríspido com aquela criança, você for duro com aquela criança, você entristece aquela criança e ela se afasta de você. Você já percebeu isso? Quem já percebeu isso em relação à criança? Criança se afasta, porque a criança é sensível. Mas a criança tem uma capacidade de perdoar muito fácil. Você já viu criança brigando? Daqui a pouco ela está lá de novo. Ou você até mesmo brigou com a criança, você foi duro com ela e às vezes deu até uma chinelada no bumbum dela. Depois que passou, né, volta ela, como se não tivesse nada acontecido, com uma alegria. O Espírito Santo é assim quando há um arrependimento. Ao mesmo tempo que ele se entristece por causa do nosso pecado, ele se alegra quando há uma confissão, um quebrantamento no coração, e a pessoa ela se humilha, ela se arrepende, ela quer agradar a Deus e ela quebranta o seu coração. O Espírito Santo se alegra de novo, rapidinho. Por isso que ele é sensível como uma criança. Por isso que Jesus falou, olha, se você não for como uma criança, você não acessa o reino de Deus. Fala para o seu irmão, então seja como uma criança. O Espírito Santo vai gostar muito. Criança perdoa fácil, criança não guarda rancor. O Espírito Santo tem os 4 atributos divinos de Deus. Ele é eterno, ele é onipotente, onisciente e onipresente.
Ele é o próprio Deus. A Bíblia fala, chama Ele de Espírito de Deus, Espírito Eterno, Espírito Santo, Espírito de Jesus. São vários sinônimos que tem na Bíblia sobre o Espírito Santo. Mas todos são Espírito Santo, são Espírito de Deus. Deus ama tanto o ser humano, que o projeto dele, Ele criou o ser humano para amá-lo e ser amado. Deus criou o ser humano, não é para o ser humano morrer, não foi o projeto de Deus. Deus criou o ser humano e deu liberdade para ele. Deu liberdade porque não há amor sem liberdade. O verdadeiro amor sempre dá liberdade. E o sonho de Deus foi sempre estar com o ser humano, sempre, 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 sempre. Mas o pecado nos separou. E o projeto de Deus era estar sempre junto. E Deus falou um dia, usando a vida do profeta Joel, Joel 2:28, um dia eu vou estar tão perto do ser humano que eu vou morar dentro dele. E ele diz, um dia derramarei o meu espírito sobre toda a carne, todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão sonhos e os velhos, ou melhor, os jovens terão visões e os velhos, os mais idosos terão sonhos. Ele diz que até os servos e as servas receberiam esse Espírito. O sonho de Deus foi sempre morar dentro do ser humano. Por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o diabo tem tanta raiva do ser humano. Como é que pode? Nem com os anjos ele fez isso. Lúcifer pecou e se transformou em Satanás e diabo. Como pode, Deus, o ser humano pecar e mesmo assim o Senhor querer morar dentro dele e passar a eternidade com ele? Quando você entende o plano de Deus, você nunca mais será o mesmo. Porque você entendeu o amor de Deus sobre a sua vida. E o quanto você tem valor para Deus. Essa promessa em Joel, ela se cumpre. João Batista repete ela. João Batista, em Mateus 3:11, diz que, ele mesmo falando, que ele batiza com água para o arrependimento, mas virá um que é muito mais poderoso do que ele não é digno nem de levar as suas sandálias. E esse o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Jesus repete isso também, João 16:7. Ele diz que é para o bem, o nosso bem, que ele teve que ir para a cruz, ressuscitar e subir aos céus, porque os discípulos estavam muito preocupados que Jesus ia subir, e agora? Quem ia ficar com eles? Quem ia aconselhar eles? Quem ia orar com eles? E Jesus falou, olha, eu vou subir, mas eu vou enviar aquele que vai estar sempre com vocês. O Consolador, o Conselheiro. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui ele está falando do Espírito Santo. Ele repete de novo essa promessa em Atos 1.
antes da ascensão de Jesus. Ali Lucas escrevendo, e ele diz: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para que sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Jesus falou: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui, porque vocês precisarão receber o Espírito Santo de Deus, para que vocês sejam testemunhas. Sabe por que muita gente não consegue testemunhar sobre Jesus, sobre o amor de Deus? Porque ainda não recebeu o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você começa a testemunhar o amor de Jesus, testemunhar a tua salvação, testemunhar o poder de Deus, testemunhar o amor de Cristo, testemunhar o que Ele fez na sua vida, testemunhar o que você vê Ele fazendo, testemunhar os milagres, testemunhar a palavra. Você começa a testemunhar que Jesus é real e que Ele está vivo e que Ele se revela através do seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E Jesus repete essa promessa do derramar do Espírito Santo. Ele, depois da ascensão, 10 dias depois, o Espírito Santo desce em Pentecoste, em Atos 2, é contada essa história. E foi algo maravilhoso que aconteceu, porque quando o Espírito Santo entra em ação, ele gosta de fazer algumas coisas extravagantes, porque ele gosta do movimento. A gente vê isso na palavra. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos, 120 reunidos. Diga, 120. Deus sempre vai fazer alguma coisa quando o povo está reunido. E eu fiquei imaginando os discípulos, quanto tempo a gente vai ficar aqui tendo que seguir o que Jesus falou? Jesus falou para a gente não sair de Jerusalém, que Ele ia derramar a promessa do Espírito Santo lá de Joel 2:28. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nada. No 10º dia, eles estavam juntos. Por isso que você não pode desistir. Você tem que continuar perseverando, fazendo a coisa certa, honrando a Deus, que Ele vai honrar você. E aconteceu no 10º dia. A Bíblia diz que houve um grande barulho como um vento impetuoso, um vento forte. Não houve vento, mas houve um barulho. Imagina um vento forte, um barulho de um vento forte, mas sem vento. E de repente começaram a descer línguas de fogo, tocando a cabeça daquelas pessoas. Eram línguas que não queimavam, de fogo, mas não queimavam, era como fogo. E aquelas pessoas que estavam lá começaram a falar em línguas estranhas. E o fogo de Deus começou a descer naquele lugar. E eles ficaram parecendo como bêbados. Porque às vezes Deus faz alguma coisa assim. E às vezes até a pessoa cai. Como os sacerdotes caíram lá no dia da inauguração do templo. Eles não conseguiram, a presença de Deus foi tão forte que eles caíram.
Pedro também caiu na presença de Deus. A presença de Deus em alguns momentos é tão forte que a pessoa não consegue ter forças nem para se manter de pé. E aqueles homens que estavam lá, aquelas pessoas, mulheres, começaram a falar em línguas. E no dia de Pentecostes tinha lá mais de 16 ou 17 nações representadas de judeus. E eles começaram a falar em línguas e cada nação daquela entendia na sua própria língua, eles falando maravilhas de Deus. Falando coisas maravilhosas de Deus, cada um entendia na sua própria língua. E o apóstolo Pedro, alguns começaram a achar que, não, esse povo está bêbado, era 9 horas da manhã. Ele falou, mas ninguém bebe 9 horas da manhã, na nossa cultura. E ele prega o primeiro sermão dele. Agora ele está ungido pelo Espírito Santo. Primeiro sermão, com a unção do Espírito Santo. E ele faz o plano da salvação em Atos 2. E ele explica quem foi Jesus, a missão de Jesus, o plano de Deus com Jesus. Ele explica que Jesus era o próprio Deus para salvar a humanidade. Ele explica que Jesus precisava morrer e ser sacrificado e que ele ressuscitou. E o apóstolo Pedro prega o primeiro sermão dele, aquele que negou Jesus 3 vezes com medo, para você entender o que o Espírito Santo faz na nossa vida. 3.000 pessoas se convertem. Começou a igreja de Jesus Cristo em Atos 2. É lindo ou não é isso? Sim ou não? Então dá um glória a Deus aí, porque foi o Espírito Santo que fez isso. E sabe por que nós estamos aqui? Porque aquela mensagem chegou até nós aqui. Deus usou os discípulos, apóstolos. Alguns foram decapitados, mortos, pregaram. O apóstolo Paulo foi para a Europa, pregou na Europa. A Europa enviou os missionários para a América. Chegou até nós. Essa mensagem linda que cura, que liberta, que transforma. Esse é o poder do Espírito Santo. A nossa missão é se relacionar com Ele. Porque Ele está tão perto de nós, dentro da vida daquele que crê. A nossa missão é conversar com Ele, é alegrar o coração dEle, é não entristecer o Espírito Santo. Essa é a nossa missão. A nossa missão, como diz lá em Efésios 5,18, é ser cheio do Espírito Santo. Senhor, como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? O que é isso, Senhor? Ele fala, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas seja cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer que também a gente pode ser vazio. Sabe quando a gente pode ser vazio? Quando ele está bem triste. Ele continua na nossa vida, mas ele está lá pequenininho, completamente ignorado. Se tiver alguém aqui que precisa se reconciliar com Deus, você já foi parte da igreja de Cristo, você já foi membro da igreja, serviu a Deus e você se afastou. Ele continua aí dentro de você, mas ele está pequenininho. E eu quero te dizer uma coisa, foi Ele que te trouxe aqui hoje. Amém? Foi Ele que te trouxe aqui. Porque Ele não desiste, Ele não desiste. Ele faz a gente lembrar toda hora. Ele faz.
Ele nos faz lembrar a todo momento que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos adotados por Deus em Cristo. Como receber e ser cheio? Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa crer em Jesus Cristo. Não tem como, você precisa ser selado e receber esse batismo da salvação, que é o batismo inicial. Efésios 1:13, quando você crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz, quando você ouve o Evangelho e crê, vou ler o versículo completo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês são selados com o Espírito Santo da promessa. Então, para o Espírito Santo entrar em nossa vida, para Deus entrar e fazer morada, nós precisamos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Segundo, para você ser cheio do Espírito Santo. Agora, Ele entrou na nossa vida, nós precisamos crescer na intimidade com Ele, no conhecimento de Deus. Tem gente que pensa, agora eu entreguei minha vida a Jesus, eu batizei, pronto, acabou. Não. O Espírito Santo está na nossa vida, agora Ele quer que a gente cresça. Que a gente cresça na palavra, no conhecimento de Deus, cresça na fé, que a gente consiga vencer áreas de fraqueza nossa. Ele quer que a gente amadureça. Amém? Então, Mateus 16:24 tem o segredo, diga segredo. Segredo de Jesus. Ele nos ensina o que a gente precisa fazer. Você quer fazer? Sim ou não? Quem quer crescer com o Espírito Santo? Aquele que quiser ser meu discípulo, se quiser, você quer ser um discípulo de Jesus cheio do Espírito Santo? Tem que querer. Ele não vai fazer isso com quem não quer. Quem está em cima do muro, não sei. Você não vai nem conseguir, você não vai passar nem no primeiro teste. Precisa estar convicto para você ser cheio do Espírito Santo. Aquele que quiser ser meu discípulo precisa fazer 3 coisas. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que negar a si mesmo. Diga assim: eu não mando mais na minha vida. Agora é o Senhor Jesus. Ele é o dono. Aí você tem que negar a sua própria vida. O que significa negar a própria vida? Negar a nossa própria vontade. Qual é a vontade? O mundo não vai entender nunca isso. Porque Jesus fala que o mundo jaz no maligno, o mundo não entende as coisas espirituais de Deus. Então, você vai ter que negar a sua própria vontade agora, porque a sua vontade é a vontade de Cristo. Primeiro, ele pergunta, se você quiser, tem que desejar. Igual os discípulos estavam lá desejando, esperando, reunidos, aguardando a descida do Espírito Santo. Segundo, vai negar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso significa lutar contra a nossa carne, a nossa natureza. O que é carne na Bíblia?
É a nossa natureza pecaminosa, que ela continua aqui. A gente crê em Jesus, a gente aceita Cristo, mas a nossa natureza continua aqui querendo pecar. E a Bíblia diz que a nossa natureza pecaminosa, ela entra em conflito com o Espírito que agora mora em nós, o Espírito Santo. E eles estão brigando o tempo todo. É uma luta constante. Está em Gálatas 5,16. Como que a gente vence? Andem no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que Deus espera de nós? Que a gente ande no Espírito. E esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Aí a gente consegue vencer a carne. A nossa carne, ela não gosta de nada de Deus. Por isso que quando você vai orar, a tua carne já começa a reclamar. Ah, muito tempo. Ah, que chato. A carne. Mas o Espírito Santo dentro de você está falando, mas você precisa. Nega a sua própria vontade. Aí você vai ler a Bíblia, o Espírito está te movendo para você meditar na palavra, para estudar a Bíblia, para você aprender como Deus pensa. Aí você vai, aí daqui a pouco você começa, que chato isso aqui. Tá bom, você já leu muito, você já leu um capítulo, tá bom demais. Aí toca a campainha, o celular, o WhatsApp, você ouve o barulhinho do WhatsApp, você para ir lá ver. Aí daqui a pouco é um problema, é o cachorro que fugiu, eu não sei o quê, e a tua carne fala assim, não, tá bom. A nossa carne não gosta de Deus, porque é a nossa natureza de pecado. Veio lá do primeiro casal. Por isso que Jesus não foi descendência do primeiro casal. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele só foi colocado no ventre de Maria, mas ele não é do DNA de Adão. Maria gerou ele ali. Teria que ser puro, imaculado, para morrer na cruz por todos nós. Não podia vir da descendência de Adão. Todos nós que viemos da descendência de Adão, nós temos essa natureza pecaminosa. O Espírito Santo entra na nossa vida, agora é uma guerra constante. É o que a Bíblia fala em Gálatas 5,16. A carne deseja o que é contrário ao Espírito Santo. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito todo o tempo. Negar a si mesmo é você buscar uma vida de obediência a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser luz onde você for? Você vai incomodar as trevas aonde você for? Você vai levar a luz aonde você for? Você vai começar a ter revelação de Deus sobre a sua vida. A partir do momento que você decidir, não, eu quero um compromisso de obediência, de santidade. Aí acontece o que Jesus fala em João 14:21. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Eu o amarei e meu Pai também o amará. E eu virei e farei morada nele e me revelarei a ele. Jesus começa a se revelar através do Espírito Santo de Deus, o Espírito dele que está em nós. A partir do momento que há um compromisso, uma vida de obediência, não é uma vida religiosa. Deus não está nem aí para a vida religiosa, para atividades religiosas. Deus quer ver o coração de quem está fazendo. Por isso foram lá no templo orar o religioso e o pecador. E o religioso começou a se exaltar lá. Jesus conta essa história. Senhor, obrigado, o religioso falando, porque eu não sou como alguns aí,
esse homem aí pecador, eu sou religioso, pratico atividades religiosas na igreja, e eu faço isso, faço aquilo. E o pecador lá, coitado, Senhor, me perdoa que eu não sou digno, me perdoa porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus fala, quem saiu justificado dali? Aquele que fez um monte de atividades religiosas, mas estava com um coração podre de orgulho? Ou aquele pecador que estava ali confessando, se humilhando e querendo buscar uma vida nova em Deus? É assim que funciona o reino do Espírito. Por isso ele fala, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tem gente que já começa a ter milagre na sua vida, só porque ela se quebrantou, ela se arrependeu e ela se dispôs a mudar de vida. Deus já começa a se revelar a ela na vida dela de uma forma poderosa. E terceiro, ele manda tomar a cruz. Tomar a cruz é algo fácil? Não. Negar-se a si mesmo também não é algo fácil. Tomar a cruz agora significa pagar o preço, é fazer a nossa parte. Jesus está falando, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, faça a sua parte, pague o preço agora daquilo que você quer com Deus, que você quer alcançar. E sabe o que significa tomar a sua cruz? Diga, sacrifício. Sacrifício. Você vai ter que fazer um sacrifício. Tudo na vida exige sacrifício. Até no mundo é assim. Aquele que quer passar num concurso público vai fazer sacrifício. Se ele não fizer sacrifício, ele não passa. Quer passar num vestibular difícil? Vai ter que fazer sacrifício, vai ter que estudar, vai ter que ralar. Se até o mundo é assim, o reino de Deus também é assim. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você só quer ficar de boa no conforto do sofá, e se o culto demorar um pouquinho, já começa a reclamar. Ah, tem muita coisa na igreja, conferência sobrenatural, sexta-noite, um sábado inteiro. Oh, Deus, não aguento isso não. Eu sei porque eu já fui assim. Mas eu aprendi uma coisa. Mais tempo na igreja, melhores tempos lá fora. Amém? Mais tempo na igreja, melhores momentos lá fora. Pode ter certeza disso. Isso eu aprendi, né, Claudinha, com o nosso primeiro pastor. Porque ele já percebia que eu reclamava. Aí eu guardei essa frase. Tinha que ir 2 vezes na igreja no domingo. Faz escola dominical de manhã e culto à noite. Eu pensava, mas por que não faz tudo junto? Né? Eu sempre falava isso. Acho que ele leu o meu pensamento, ou então a Claudinha falou para ele. Acho que ela não falou, não. Aí um dia ele falou para mim isso. Jefferson, mais tempo na igreja, melhores momentos fora da igreja. Ele nem sabe que eu estou repetindo a frase dele. Qualquer dia eu vou falar para ele. Mas sabe de uma coisa? É uma realidade. Já viu aqueles irmãos que o culto não acabou, eles saem correndo desesperados? A gente não precisa ser assim. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. Diga, detalhe. Ele vê as mínimas coisas. Até um lugar que é proibido estacionar e você estaciona. Ele vê. E ele percebe o nosso nível de maturidade e compromisso. Coisas pequenas que a gente não dá importância, como ser agradável com uma pessoa, ou com um caixa no mercado que está atendendo.
e que às vezes é indelicado e dá vontade de dar um fora na pessoa, então reclamar com o gerente. São coisas assim, Deus vê nos mínimos detalhes. Uma vez uma senhora estacionou num carro numa vaga de deficiente, eu fui falar com ela. Eu fiquei incomodado, fui lá falar com ela. Senhora, acho que a senhora não viu, a senhora estacionou numa vaga de deficiente. Ela, você é do CETRANS por acaso? Aí eu ganhei um fora desse. Aí aconteceu, eu falei, não sou não, desculpa. Aí uma outra vez, eu vi um homem estacionando numa vaga de deficiente. Aí eu fui falar com ele. E ele, dentro do carro, estacionado, e ele na vaga de deficiente. Eu falei, moça, essa vaga é de deficiente. E ele disse o seguinte, nada. Ignorou completamente. Aí eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente faz isso, a gente está mandando uma mensagem no mundo espiritual. Sabe qual é? Gerando uma legalidade para o senhor usar essa vaga. É isso que o senhor quer? O senhor está comunicando que o senhor quer ser um deficiente para usar essa vaga. É isso mesmo que você quer? Aí ele ligou o carro e foi embora. Nem agradeceu. Mas eu descobri que Deus vê as mínimas coisas na nossa vida para poder nos abençoar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é muito sensível. Como uma criança. Qualquer coisa pode entristecer ele na nossa vida. Qualquer coisa. Se você for duro com uma pessoa, se você for grosseiro, ele vai gerar em você algo para você consertar aquilo. Tomar a cruz significa que você vai pagar o preço. Não existe crescimento sem sacrifício. Você vai ter que ir para o jejum, oração, você vai ter que investir tempo nisso. Você vai ter que andar a segunda milha. Você vai ter que tomar a decisão de buscar a Deus em oração, na palavra. Você vai ter que tomar uma decisão, lutar contra essa carne que está na nossa vida, que quer as coisas mais fáceis, que não quer carregar a cruz. A carne se nega, ela vai reagir para tomar a cruz. A carne vai reagir para negar a si mesmo. A carne gosta de comida. Quem gosta de comida aí? Mais do que eu acho difícil. Né, Claudinho? Eu gosto de uma comida. Isso significa o quê? Que jejum para mim é o maior desafio do mundo. Mas sabe de uma coisa? É tomar a cruz, é andar a segunda milha. Claudinha fica sem comer lá, não sente nada. Aliás, eu quase não vejo ela comer. Você come? Comida? Meu irmão, mas para eu ficar sem comer é uma batalha, a carne grita. Não, você merece comer isso. Você já fez muito jejum, você já está há muito tempo. Agora é o seu tempo, come lá, olha. E a gente às vezes é convidado por uns irmãos também para comer, né? Aí vem a tentação dos irmãos também agora. Mas na verdade, o que Deus quer nos ensinar é dominar essa carne. Essa carne que dá vontade de fazer a obra da carne. Sabe qual é a primeira obra da carne? Lá em Gálatas 5,19. Imoralidade sexual.
é a primeira que já vem encabeçando. Satanás já fala assim, não, é por aqui que eu vou pegar eles, que é mais fácil. Eles são fracos nessa área. É aqui que eu derrubo a maioria e o Espírito Santo fica pequenininho assim. Aí vem as outras, contenda, briga, bebedeira. Vem aquela lista enorme, né? Mas olha os frutos do Espírito. Olha o que o Espírito Santo manifesta em nós. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, paciência, domínio próprio. Tudo que está relacionado ao caráter de Jesus. Mas a carne vai ser o tempo todo, e você precisa saber que existe essa luta. Quem vai vencer? Quem você alimentar mais. Se você decidir andar no Espírito, você vai vencer essa carne que dá vontade de mentir, que dá vontade de brigar, que dá vontade de roubar, de fazer desonestidade, que dá vontade de fazer imoralidade. Quanto mais você investir no Espírito, mais força você vai ter que vencer, você vai ter para vencer pornografia, a vontade de brigar, a intolerância. Você que talvez tenha um temperamento difícil, você vai conseguir dominar esse temperamento que vem da carne. E aí o Espírito Santo vai te enchendo. Você vai dominando isso. Você se torna uma pessoa melhor. A paz de Deus está sobre a sua vida. Você melhora o relacionamento do seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho. Porque agora o Espírito Santo está ali operando na sua vida. Você está transbordando do Espírito Santo. Estou com um copo aqui que eu ia beber, mas eu vou fazer uma ilustração aqui. Esse copo está cheio. Vem cá, João, rapidinho. Aqui, pode ser aqui embaixo mesmo. Segura aqui. Esse copo aqui, vamos supor que seja a vida do João. Ele está cheio, está transbordando. Mas ele está transbordando de frutos do Espírito Santo. Se eu esbarrar nele, o que acontece? Sai água, né? Aqui do copo. Quando você está transbordando da carne, o que vai sair de dentro de você se alguém esbarrar em você? Vai sair briga, vai sair murmuração, vai sair contenda, vai sair raiva, vai sair imoralidade, vai sair mentira, vai sair vingança, vai sair tudo aquilo que a carne ama fazer. Agora, se ele estiver transbordando de Deus na vida dele, se eu toco na vida dele para querer derrubar ele, ameaçar ele, vai sair frutos do Espírito, do caráter de Jesus. Paz, amor, bondade, perdão. Né, João? Obrigado pela ilustração. Sobrou um pouquinho, eu vou beber aqui. O reino de Deus é assim, meu irmão. Deus quer que a gente transborde. Deus quer que a gente transborde isso, mas isso tem um preço. Amém? Fica de pé. A gente vai encerrar, mas antes eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer duas orações, dois apelos aqui. Primeiro, você que está aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Você precisa tomar essa decisão hoje. Sua vida vai mudar. Se for sincero, de coração,
Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai ser uma mudança radical. Porque a Bíblia fala que a gente nasce de novo. Só vai entrar no reino de Deus quem nascer de novo, da água e do Espírito. Então, o que eu preciso fazer então para receber Jesus e ser selado com o Espírito Santo? Você precisa crer. A Bíblia fala, se você crer de todo o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, se você crer e confessar, você será salvo. Algo no mundo espiritual acontece que ele entra na sua vida. Então, você precisa tomar essa decisão, obedecer a esse chamado. Jesus está batendo a porta do seu coração e você precisa então obedecer ao chamado dele, abrir a porta, recebê-lo, tá? E agora seguir uma caminhada. Você precisa entregar a sua vida para ele. A partir de hoje a sua vida não é mais sua. Você perde a sua vida para Jesus, mas você ganha uma nova vida. Você tem que entregar a sua vida toda para ele. E falar, Senhor, a partir de hoje, a minha vida é tua, eu entrego, eu me rendo, eu creio. Então esse é o primeiro apelo. Feche teus olhos, eu vou orar. Se você deseja de coração, repete comigo essa oração assim. Uma oração de entrega, uma oração simples. Quero te ajudar nessa decisão. Fala assim, repete comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu quero uma nova vida a partir de hoje. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero receber o Teu amor na minha vida e Te seguir, negar a minha própria vontade. Me ajuda, Senhor, a tomar a cruz e Te seguir. Essa é a minha decisão hoje. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor por mim. Abençoa a minha vida, a minha família. E a partir de hoje eu quero ser Seu filho. Amém. Amém. Quem fez essa oração junto comigo, de coração, levanta o braço, assim. Amém. Glória a Deus. Levanta de novo, bem alto. Isso. Amém. Todos vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente para a gente orar, agradecer, que a gente quer entregar um material para vocês, levarem para casa. Pode sair. Sai do seu lugar, vem aqui. Você que está aqui, precisa se reconciliar com Deus. Você já foi batizado, você já frequentou a igreja, foi membro de igreja, já serviu a Deus. Hoje é o dia da reconciliação, você precisa se reconciliar com Deus. Sai também do seu lugar, você precisa voltar para os caminhos dele. Chega mais para frente, por gentileza. Isso. Pode entregar aqui o material, por favor? Entrega para a gente aqui o material para eles, por favor. Olha que lindo, tantas pessoas recebendo ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa esses irmãos, protege a vida deles. Vai ser um novo tempo, essa caminhada agora com Deus, na vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Obrigado, Pai. O Espírito Santo está entrando na vida de vocês. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir. Às vezes a gente não sente nada mesmo. Mas
Ele está começando a entrar no coração de vocês. E vocês já não serão mais os mesmos. Vocês estão nascendo de novo, nascendo no Espírito. Agora o Senhor quer ajudar vocês a crescerem na fé. Amém? Que Deus abençoe e proteja vocês. Pai, obrigado por essas decisões aqui na frente. Estão declarando publicamente, confessando publicamente a fé no Senhor. Obrigado, Pai. Tua palavra diz que há uma festa no céu quando alguém se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Obrigado pela vida deles, fortalece eles na fé. Senhor, começa a se revelar a eles de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado, Jesus. Vamos cantar um louvor. Depois eu quero orar e pedir a Deus para encher a sua vida com o Espírito dele. O Espírito Santo vai tocar em vidas aqui nessa noite. O Espírito Santo vai encher a vida de algumas pessoas aqui.